Opa, bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Vinícius Ferreira e agora a gente vai falar de articulações dos membros inferiores. A gente viu na última aula sobre os acidentes ósseos e os ossos dos membros inferiores, e é importante vocês verem aquela aula, tá? Aquela vai ser um fundamento importante para essa próxima, porque muitos dos nomes dos ligamentos que a gente vai ver nessa aula tem a ver com os acidentes ósseos ou com os próprios ossos do corpo. Então, se você tá com uma base fraca, para ver esse vídeo, né? Se você tá com preguiça, veja aquele vídeo, tá? Porque eu não vou conseguir fazer milagre se você não conseguir ver aquele vídeo sobre os acidentes ósseos. Se você tem essa base forte, eu tenho certeza que vai ser bem tranquilo sobre esse assunto. É um assunto rápido, se você pegar realmente toda a base dos ossos. Então, vamos lá. Primeiramente, é importante você definir o que é articulação, certo? Porque muitas das vezes você pode cair em um mito sobre a sua definição. A articulação, ela é o movimento do corpo, certo? Errado. Ela não é um movimento. A articulação não necessariamente precisa ser um movimento no nosso corpo. Eu posso ter a junção de dois ossos e esses dois ossos não ter movimento relativo entre eles. Então, o que é de fato a articulação? É justamente quando eu tenho dois ossos ligados, tá? Então, vamos supor que eu tenho um osso A e um osso B, certo? Eles estão ligados, certo? Tem uma junção entre eles, e isso faz com que eu tenha uma articulação. Então, por exemplo, no fêmur, que a gente viu na última aula, ela tem articulação? Tem. Ela tem o contato com o quadril, por exemplo, ela tem o contato com a patela, ela tem o contato com a tíbia, então ela vai ter diversas articulações. No caso da articulação em si, a gente vai ter diferentes tipos dela, por conta justamente da movimentação de cada uma. Porque eu posso ter justamente certas articulações que não tem movimento e articulações que eu tenho movimentos livres, como o nosso joelho, por exemplo. Quais são esses três tipos que a gente vai definir? São assim, na artrose. A segunda que a gente vai ter é a anfiartrose. E a terceira que a gente vai ter é a diartrose barra sinovial. Ela costuma ser mais chamada de sinovial, tá? Então, eu acho mais importante você decorar essa definição. Como diartrose barra sinovial, você fala que é sinovial. Tá, mas o que é cada um deles, certo? Sinartrose, anfiartrose e sinovial, isso justamente vão indicar o tipo de movimentação que eu tenho nessa articulação, que é o que? O contato desses dois ossos. Dois ou mais ossos, tá? Eu posso ter regiões que eu tenho três ossos conectados e aí eu vou ter uma articulação também, certo? Na sinartrose, pensa que o sin é de sem, não tem, e a artrose seria movimento, então a gente teria o que? Algo que não tem movimento, tá? Então aqui eu não vou ter movimento. Certo? Na anfiartrose, se a gente pensar na etimologia de anfi, ela é justamente o que? É algo que está em dois lados, né? A gente tem os anfíbios, por exemplo, que são seres que vivem tanto na água, como tem uma parte da sua vida que vive na terra, né? Anfi, ela indica justamente essas duas partes. Quais são essas duas partes? É justamente ela não vai ter no movimento, ou seja, vai ter um movimento, só que ela não vai ter um movimento total, um movimento livre. Então ela fica justamente nesse intermediário entre não ter movimento e ter movimento. Então aqui a gente pode falar que tem um leve, deixa eu corrigir aqui, leve movimento. Ok? E na diartrose barra sinovial? É algo que eu tenho total movimento, tá?
Então aqui entra justamente os três eixos que a gente viu, que a gente vai ver na verdade, que é o que? É a adução, a abdução, a extensão, flexão e por último é a rotação, tanto lateral quanto medial, tá? A gente vai ver que vai ter uma definição disso, certo? E esse tipo de eixo, ela é exclusiva da sinovial, tá? Então, nas outras a gente não vai ter esses movimentos. Então, por exemplo, o cotovelo que eu acabei de mostrar, ela é o quê? Ela vai ser justamente uma articulação sinovial, tá? Que é justamente a união do rádio e una com o húmero, que é o nosso braço, ok? Uma coisa importante a dizer, vocês acham que cada tipo aqui vai ter um tecido diferente? Vai, tá? A gente vai ver isso em histologia, só que principalmente a senartrose, ela vai ter um tecido fibroso, tá? Um tecido fibroso. Perfeito? Por que fibroso? Porque esse tipo de articulação ela não depende de uma função específica, certo? Então eu posso colocar um tecido fibroso, que é um tecido mais de proteção, estruturação, porque justamente eu não vou ter uma movimentação, certo? Então quais são os tipos de sinartrose que eu vou ter? Porque o que acontece? Bom, cada um desses tipos de articulação vão ter subtipos, porque eu vou ter certas estruturas diferentes. Então, por exemplo, você acha que uma pergunta, o nosso crânio, ela tem diferentes ossos. A gente vai ter o osso frontal, a gente vai ter o osso temporal, parietal. Eles têm movimento entre eles? Não, a gente não consegue mexer o osso da frente aqui e mover do lado para o lado. É tudo um conjunto, eles não tem movimento entre si, certo? Então elas vão ser qual desses três aqui que a gente acabou de ver? Ela vai ser justamente um sinartrose, tá? Então é algo que não tem movimento. Só que a gente vai ter, por exemplo, entre a tíbia e a fíbula, também não vai ter um movimento relativo entre eles. Você acha que esse tipo de estrutura é a mesma que tem no crânio? Essa questão de não ter um movimento? Não. Então a gente vai ter diferentes tipos de sinartrose, tá? Que são três. Quais são os três tipos de sinartrose? A gente vai ter as suturas. A gente vai ter as sindesmose. E por fim, a gente vai ter a terceira, que é a confose. A confose a gente não vai entrar muito, tá? O que é importante? Essas duas, que é justamente essas duas imagens, essas três imagens que eu peguei. Aqui no crânio, a gente tem justamente o que é chamado de sutura. O que é a sutura? É um tipo de sinartrose, tá? Sinartrose do tipo sutura. Que se você ver onde está esse laser aqui, é justamente essas linhas que estão conectando, por exemplo, o osso frontal do osso parietal. Aqui embaixo, a gente, por exemplo, tem o osso temporal que se liga ao osso parietal por meio de uma sutura. E cada sutura vai ter um nome, mas como é uma aula de membros inferiores, a gente não vai entrar, tá? Um caso de sindesmose agora é qual? É justamente o que eu falei da fíbula e tíbia. O que acontece? A gente até viu na última aula que a tíbia vai ter um acidente ósseo chamado margem interóssea. E justamente naquela margem interóssea que a gente viu, vai ter a membrana interóssea, que é justamente um tipo de ligamento, tá? Então ela vai juntar tanto a fíbula com a tíbia e entre eles não vai ter movimentação, tá? Até porque se tivesse uma movimentação relativa, a gente poderia ter uma pele sendo contorcida, né? Porque imagina você ter a fíbula girando de um lado e a tíbia girando do outro, né? Poderia causar danos à perna da pessoa. E aqui no caso do dente é a gonfose. A gonfose, ela é justamente essa questão das raízes dos dentes, tá? E aqui ela é justamente, digamos assim, fixa os nossos dentes à parte da gengiva, tá? Então eu também não vou ter movimentação relativa entre eles, certo? Mas isso aqui eu não vou entrar muito. A questão é sutura, que a gente só vai ter nos crânios. A
a membrana interóssea sendo um exemplo do tipo sindesmose e a gonfose sendo da questão bucal dos dentes, tá? O próximo tipo, subtipo que a gente vai ter é referente à anfiartrose, tá? Então, se a gente vir aqui na anfiartrose, deixa eu escrever aqui, anfiartrose, a gente vai ter justamente dois tipos, tá? Um tipo a gente já viu, que é a sínfise, tá? A sínfise, ela é um tipo de ligação, de um tipo de ligamento, tá? Então, qual que é o tipo de sínfise que a gente viu na última aula? A sínfise púbica, né? E então, justamente nessa ligação aqui, a gente vai ter a sínfise púbica. Ela tem movimento? Bom, ela tem leve movimento, então o nosso quadril direito ele pode ter um certo movimento com o quadril esquerdo, tá? Não é um movimento livre, mas é um tipo de movimento entre eles, tá? E qual que é o outro tipo que a gente tem? Ela é chamado de sincondrose, tá? Sincondrose, tá? Um ponto que eu esqueci de falar. Na sinartrose, o que acontece? A gente vai ter a presença de um tecido fibroso, tá? Que é justamente o que constitui esse tipo de articulação. No caso da anfiartrose, a gente vai ter um tipo de tecido cartilaginoso, tá? Então aqui que entra a nossa cartilagem. A questão é que o que vai diferenciar a sínfise da sincondrose? É que a sincondrose a gente vai ter a presença de uma placa hialina, que tem a ver com a questão da cartilagem, tá? Tanto que condrose, a que a gente vai ver em histologia, ela é uma célula pertencente ao tecido cartilaginoso, tá? Diferentemente da sínfise. Pensa que a sínfise ela é a junção de dois tecidos, que é o tecido fibroso e o tecido cartilaginoso. Então ela vai ser chamada de fibrocartilaginoso, tá? Então eu vou ter um tecido fibrocartilaginoso. Ok? Então aqui, essa primeira imagem que eu mostrei, ela é justamente um exemplo de sínfise púbica, ok? No caso desse osso aqui, vocês conseguem reconhecer qual que é esse osso? A gente viu na última aula, tá? Ela é justamente a nossa tíbia, né? A gente consegue ver, por exemplo, pelo o do tubérculo que a gente viu, né? Tanto medial e lateral, né? O tubérculo intercondylar. E a gente vai ter, por exemplo, a presença do maléolo, né? Que a gente viu. Perfeito? Tá, mas o que eu quero mostrar na tíbia? Justamente a presença da placa hialina, tá? Onde que ela tá? Ela tá justamente nesse risco aqui, tá? A gente vai ter as duas partes. A placa de hialina, ela também faz parte de outros ossos, mas no caso da tíbia, o que acontece? Ele é uma placa temporária e ela indica justamente o crescimento ósseo. Então, no caso, com o tempo, essa linha que a gente vai ter justamente some, ela desaparece. Por quê? Porque acaba o crescimento do ser humano, né? Então, justamente em raio-x, a gente vê se essa placa está aberta ou fechada. Se caso está fechada, quer dizer que interrompeu o crescimento, não haverá mais crescimento, tá? Então, é justamente essas duas linhas aqui. A placa de hialina. Então, que tipo de articulação que ela é? Ela é a articulação que não vai ter tanto movimento, certo? Vai ter um leve movimento. Então, ela é chamada de anfiartrose, tá? Só que qual tipo? Eu tenho o tipo de sínfise e o tipo de sindesmose, tá? Sindesmose não, perdão, sincondrose. Qual que é o tipo dela? Sincondrose, tá? Porque tem a presença de placa de hialina, tá? Voltando aqui, sutura, como eu havia falado, ela é justamente qual é a articulação? Ela é uma articulação sinartrose, tá? Qual tipo? Sutura, tá? Sinartrose do tipo sutura. Aqui da membrana interóssea, a gente vai ter o que? A sinartrose do tipo sindesmose,
E aqui a gente vai ter senartrose do tipo confose, ok? Então aqui do quadril a gente vai ter o quê? Qual tipo de articulação? Anfiartrose, tá? Movimento relativo entre eles levemente. E qual que é o tipo dele? Justamente sínfise. Então ela é anfiartrose do tipo sínfise, ok? Por último, o terceiro tipo que a gente vai ver é justamente a diartrose, tá? Também chamada de sinovial. Por que sinovial? Porque ela tem justamente um líquido chamado líquido sinovial, que ela vai justamente lubrificar esses dois ossos. Como assim? Eu vou aprofundar nisso aqui. Porque pensa comigo. Aqui eu não tenho dois ossos? Perfeito. Se eu tenho dois ossos, eu tenho justamente o que? Articulação. Ah, se é articulação, eu vou ter movimento? Não, certo? Articulação é só quando eu tenho dois ossos, ok? Só que no caso da diartrose barra sinovial, a gente vai ter o que? Movimento. Movimentos livres. Só que, pensa comigo, faz sentido a gente ter dois ossos conectados e que com o movimento entre eles consigam se mover livremente e eu não tenha nenhuma interferência entre esses dois ossos? É claro que eu vou ter. Eu vou ter um atrito entre eles, certo? Então imagina com o tempo, você com seus 30 anos, se eu não tivesse nenhum líquido que lubrificasse, eu tivesse aqueles ossos raspando entre eles, certo? O que vai acontecer? Eu vou ter justamente o desgaste desses dois ossos, né? E com isso eu posso ter dores, eu posso ter uma movimentação prejudicada, certo? Então, justamente o nosso corpo desenvolveu uma estrutura que veda e cria um microambiente, ok? Criando um microambiente que a gente consiga lubrificar e diminuir esse impacto entre os dois ossos, tá? Então, eu vou tirar essa imagem aqui, tá? Porque ela pode confundir por enquanto, tá? Depois a gente volta nela. Por quê? Eu quero explicar como que seria, então, esse tipo de articulação. A gente vai ter dois ossos, certo? Bonitão, os dois ossos que eu tinha falado. Ok? É uns ossos bem feios, na verdade, mas enfim. Se a gente tivesse eles conectados, certo? Se a gente tivesse eles conectados, o que eu ia ter? Eu ia ter eles se raspando e ia ter o desgaste ósseo, certo? Causando dores, causando justamente a falta de mobilidade futuramente. Então o que o nosso corpo fez? Ela criou uma cápsula, certo? Essa cápsula, ela é chamada de cápsula articular, tá? Cápsula articular. Nossa, Vini, então você está falando que toda articulação sinovial tem uma cápsula articular? Sim, todas. Todas, sem exceção, vai ter uma cápsula articular, tá? Então vamos lá. O que eu vou ter dentro dessa cápsula? Qual que é a importância dessa cápsula? É justamente o que eu estou fazendo. Estou vedando, não é? Vocês não concordam comigo que eu estou criando um microambiente aqui, certo? Diferente do que eu vou ter lá fora, certo? E o que acontece? Eu vou ter uma outra membrana. Essa outra membrana é chamada de membrana sinovial. Tá? Sinovial. E o que acontece nessa cápsula articular que eu esqueci de mencionar? Ela vai ter um tecido fibroso, tá? Para justamente dar uma proteção nessa cápsula, nesse microambiente, porque você concorda comigo que eu poderia ter batidas, lesões, e aí eu poderia ter um vazamento dessa membrana, né? Por isso que eu vou ter uma cápsula revestindo essa membrana para justamente impedir que ela acabe, né? Que ela tenha danos, certo? E o que eu vou ter nessa membrana sinovial? Eu vou ter um espaço sinovial, e esse espaço sinovial eu vou ter um líquido, tá? E esse líquido é justamente... Oh, meu Deus. E esse líquido é justamente o que eu estava falando. Que é o quê? É o líquido sinovial, tá? Então aqui dentro eu vou ter o líquido sinovial. Então a base de uma articulação sinovial barra de artrose é essa, tá? E tem uma estrutura importante também. Que... a face desse osso eu vou ter uma membraninha, tá?
ela é chamado de cartilagem articular, tá? Então, ela justamente também vai proteger desse contato que a gente vai ter entre esses dois ossos, tá? Justamente porque às vezes eu posso ter o fim desse líquido sinovial, tá? Então, por alguma lesão, alguma questão genética, eu acabo não tendo esse líquido, tá? Então aí eu vou começar a ter o que? O desgaste dessas cartilagens, tá? Cartilagens articulares. E com isso eu vou começar a ter o que? Depois que eu tenho o desgaste dessas estruturas. Então imagina, eu tô desgastando elas, tá? Eu vou começar a ter o que? O contato desses ossos, tá? Então, deixa eu pegar aqui. Eu vou ter justamente os dois ossos em contato um com o outro. E com isso vai fazer com que eles tenham justamente esse dano, tá? Então, ela é uma medida que protege os dois ossos, só que se eu não tenho um líquido sinovial, eu começo a ter o desgaste dessas cartilagens, ok? Uma curiosidade, por exemplo, no frio, não sei quem faz algum esporte ou academia, acaba sentindo mais dores nessas articulações, começa a sentir mais dor no joelho. E por que que isso acontece? Porque a viscosidade desse líquido sinovial depende da temperatura. Então, em ambientes mais frios, essa capacidade dela de lubrificar para diminuir o atrito acaba sendo diminuída. Então eu acabo tendo uma diminuição da lubrificação por conta da temperatura mais baixa, e com isso eu começo a ter um maior desgaste, um maior atrito entre esses dois ossos, tá? E com isso acaba causando mais dores, tá? Então é bem comum pessoas idosas durante o frio ter também dores, né, nessas articulações, porque com o tempo eu acabo desgastando, né? Por mais que eu tenha todo esse aparato, toda essa cápsula em volta que cria um microambiente, eu acabo tendo mesmo assim um certo desgaste, né? Atletas, por exemplo, eles acabam tendo problema muitas das vezes nessa articulação, tá? Então no joelho, que a gente vai entrar mais a fundo depois, que a gente vai ver os ligamentos, a gente vai ver essa questão, tá? Um ponto importante, entrando justamente nos ligamentos. No caso do sinovial, a gente vai ter ligamentos que estão tanto fora, tá? A gente vai ter ligamentos que podem estar fora dessa cápsula, tá? Então vamos imaginar que a gente tem um ligamento aqui fora, tá? Capitete vermelho. E eu tenho um ligamento que está dentro dessa cápsula. Eles vão ter diferentes nomes, tá? Na verdade não vão ter diferentes nomes, vão ter diferentes classificações. Então a gente vai ter as extracapsulares, tá? Que também são chamadas de capsular, que é só capsular, que são o que? Justamente ligamentos, ou seja, ligamentos que estão fora, tá? Da cápsula articular. Beleza? E qual que é o outro tipo de classificação que eu posso ter? Intracapsular. Tá? O que quer dizer intracapsular? Ligamentos que estão dentro dessas cápsulas, tá? Então, quando eu começar a ver sobre os ligamentos do quadril, do joelho e do tornozelo e do tarso, a gente vai começar a ver que vai ter ligamentos que vão estar fora e vão ter ligamentos que vão estar dentro, tá? Voltando à imagem que eu tinha pego, tá? Agora eu acho que vai ficar mais claro. Só preciso apagar tudo aqui. Por trás. Perfeito, a gente então tem aqui a articulação, tá? O que é isso? É a cápsula articular que eu tava falando. Então vamos recapitular. Eu vou ter a cápsula, certo? Revestindo os dois ossos. Pá. Onde que ele tá indicado? Ele é justamente essa parte mais cinza, tá? Mostrando. Então o que é essa parte cinza? É a cápsula articular, tá? Formado por qual tipo de tecido? Tecido fibroso, tá? Dentro, a gente tá vendo que é essa membrana mais branca, certo? O que é essa membrana branca? Justamente
a membrana sinovial. E dentro a gente tem isso aqui em azul, que é justamente o líquido sinovial, lubrificando os dois ossos, tá? E aqui a gente tem a presença do... Qual que é o nome disso aqui? Cartilagem articular, tá? Que é justamente, perceba, ele impede o contato direto dos dois ossos, tá? Então, se a gente acaba tendo um líquido sinovial prejudicado, a gente começa a ter o desgaste dessas placas, tá? Dessa cartilagem. Então, com isso a gente começa a ter o desgaste ósseo, tá? Bom, dado as três classificações, a gente vai começar pelos tipos de ligamentos, tá? Eu acho que eu vou, na verdade, puxar o 3D, que vai ser melhor puxar o 3D e depois a gente vê as imagens, tá? Então eu vou puxar aqui, já volto. Na verdade, eu esqueci de mencionar certas classificações da de artrose e pá sinovial. Então, antes da gente ir para o modelo 3D, que vai ver os quadril, a questão do joelho e outros, a gente precisa dar uma classificação no sinovial. Porque o que acontece? Eu posso ter uma classificação relacionada ao movimento delas, tá? Então, em relação ao movimento, eu posso ter monoaxial, tá? Monoaxial, diaxial e poliaxial, ou também chamado de triaxial, tá? O que é esse axial? É justamente eixos, tá? Então, o que é um eixo? Um eixo, ele pertence a dois tipos de movimentos, tá? Então, se eu falo que eu tenho um eixo, quer dizer que eu consigo realizar dois movimentos. Por exemplo, a extensão e a flexão, o que eles são? Eles são dois tipos de movimentos, tá? Eu tô estendendo e eu tô flexionando, certo? Ele pertence a qual tipo? Um eixo só. Eu só tenho um eixo, extensão, flexão, tá? Então, eu posso ter um eixo. Eu vou até escrever aqui, que eu acho que fica melhor para vocês entenderem. Então, eu vou ter um eixo que pode indicar extensão barra flexão. Eu posso ter um eixo que pode ser a abdução e a adução. E eu posso ter um outro eixo que é a rotação medial ou lateral, tá? Barra lateral. Ou seja, no total eu tenho três tipos de eixo, tá? Então eu vou ter um eixo que mostra uma extensão para flexão, eu vou ter um eixo que pode indicar abdução e adução, e eu tenho eixos que pode indicar uma rotação medial ou lateral. Isso depende da articulação. Então, por exemplo, o nosso cotovelo, o nosso joelho, a gente consegue fazer uma rotação medial lateral. A gente vai ver que vai ter um caso específico que sim, tá? Só que, por exemplo, a adução e a abdução não. Qual que é a mais característico entre eles? Justamente o movimento de extensão barra flexão, tá? Então, monoaxial, vamos lá para a definição. É uma articulação que possui um eixo, tá? Pode ser um eixo de extensão-flexão, um eixo de abdução-adução, ou um eixo de medial barra lateral, tá? Diaxial é o que? Dois eixos, tá? E na poliaxial ou triaxial, três eixos, beleza? E lembrando, isso aqui, monoaxial, diaxial, poliaxial, são classificações referentes a diartrose e sinovial. Eu não consigo classificar uma articulação do tipo sinartrose, monoaxial, diaxial, sendo que eles não têm movimento, tá? Então isso daqui é referente ao sinovial, beleza? Em relação, a gente também vai ter classificações segundo a sua morfologia, tá? Então, o que acontece? Um ponto importante. A poliaxial vai ser o único que a gente vai ver no membro inferior que é referente ao quadril. O quadril, ele é o único tipo de articulação dos membros inferiores que a gente consegue fazer os três eixos. A gente consegue estender, flexionar,
a gente consegue fazer a abdução ou adução, ou a gente também consegue fazer a rotação medial e lateral, beleza? Então, por que disso? Por causa justamente de uma morfologia que a gente vai ver, tá? Que é justamente a próxima classificação que a gente vai ter, certo? Segundo a morfologia. Porque você concorda comigo que os ossos, certo? O que é articulação? Que eu tô repetindo a aula inteira. A articulação é justamente o contato com dois ossos, ou mais, certo? Então, beleza. Só que pensa comigo, eu posso ter ossos que estão conectados justamente de uma forma plana. Eu posso ter ossos que um tem uma superfície assim e o outro tem uma superfície mais convexa, tá? Uma côncava, uma outra convexa. Eu posso ter uma que tem um formato de um cálice e o outro de uma fossa que faz com que ela consiga se conectar. Eu tenho vários tipos, tá? De conexão entre esses dois ossos. E esse tipo de conexão vai determinar justamente o tipo de movimentação que eu vou ter, tá? Então, no caso da morfologia, ela interfere justamente na questão do movimento da articulação, tá? Então, qual que é o primeiro tipo de morfologia que a gente pode ter? Do tipo plana, tá? Então, no caso da patela e do fêmur, por exemplo, a gente vai ter um contato entre eles de uma forma plana, tá? Do segundo, eu vou falar os mais importantes, tá? Então, segundo, a gente vai ter a morfologia gínglimo, tá? O que é esse gínglimo? Ele vem de dobradiça, tá? O que é a dobradiça? Ela não faz assim, tá? Isso daqui não é um movimento de extensão e flexão. Então, aqui você já consegue entender que esse gínglimo, a morfologia dele permite justamente qual tipo de eixo? Extensão e flexão. Então, pensando, caramba, qual que é a articulação que a gente tem no membro inferior que faz justamente a extensão e flexão? O joelho. Então, o joelho é que tipo? Gínglimo, tá? Ele tem uma morfologia gínglimo, tá? Terceiro, a gente vai ter o esferoide. O que é o esferoide? Esferoide seria algo semelhante a uma esfera, tá? O oide sempre é uma etimologia que indica coisa semelhante, parecida. Por exemplo, a tireoide, o que é o tire? É um escudo. E o oide é parecido. Se você ver a morfologia da tireoide, ela vai parecer um escudo, tá? A gente vai ter vários ossos no corpo humano que vai ter essa etimologia oide, tá? Então, é sempre importante você ver a etimologia das palavras, que você consegue dar um maior significado com elas e você consegue dar um maior entendimento, tá? Você consegue decorar mais fácil elas, tá? Então, o esferoide, o esfera vem de coisa esférica, né? E o oide vem de coisa parecida. Então, seria algo semelhante a uma esfera, tá? Deixa eu colocar gínglimo, a dobradiça, para quem tá anotando aí. Tá? Então vamos lá, esferoide, o que acontece? Eu vou ter um osso que vai ter um formato com uma esfera globosa, tá? E eu vou ter um outro osso que ele vai ter, digamos assim, uma cavidade, certo? E essa cavidade vai ter um formato de um cálice, tá? Então aqui eu vou ter o osso. E o que acontece? A cabeça globosa se conecta a essa cavidade, tá? Então é isso que é o esferoide. Isso daí tá parecendo qual tipo de articulação? Justamente a do fêmur com quadril, porque a gente não vai ter, na última aula a gente não viu que o fêmur, ele não vai ter uma cabeça, certo? Aqui. A gente não tem a cabeça do fêmur, com a fóvea dela, que a gente vai ver que vai ter um ligamento que vai passar por essa fóvea. Ela vai justamente se ligar a qual? O acetábulo, que a gente viu, tá? Então eu vou ter o acetábulo do quadril, que vai justamente fazer com que o fêmur tenha essa conexão. E com isso, o que acontece? A gente vai ter uma maior mobilidade nesse tipo de morfologia. Então, o quadril, ele é triaxial / poliaxial por justamente ser uma morfologia do tipo esferoide, tá? Então, definindo, ela é justamente o que? Cabeça globosa, ou seja, em forma de um globo,
se conecta a uma superfície. A uma superfície em forma de cálice, tá? Então, ela é dita como cálice. Fechou? O outro tipo de morfologia que a gente vai ter é que são muitas, tá? Eu vou falar aqui, um momento. A gente vai ter também a do tipo... É porque esses três aqui, elas são os principais dos membros inferiores, tá? Então, a gente vai ter também o trocoide, tá? O trocoide, ele é quando tem um osso que tem uma forma cilíndrica, tá? Então, trocoide, que vem de tronco, tá? Então, esse óide também, semelhante a um tronco, pensa que é justamente essa questão de ser mais cilíndrica, tá? Então, cilíndrica. Cilíndrica. A gente também vai ter um que é do tipo celar. O que é esse celar? Que parece uma sela de cavalo, tá? É justamente isso. Tem uma morfologia de cela. A gente vai ter do tipo côndilo, tá? É tipo condilar, se eu não me engano. Tipo, condilar, isso. Condilar, o que que acontece? Ela é um condilar, ela vai ter uma forma de uma elipse, tá? A união desses dois ossos. Mas é de verdade, de agora é importante pegar qual? Plana, gínglimo e esferoide, tá? Esses são os três tipos de classificação morfológica que a gente vai ter nos membros inferiores, tá? E por último, tipo de morfologia, de classificação que a gente vai ter, ela vai ser chamada de justamente... Um momento, deixa eu reduzir aqui. A gente também vai ter um outro tipo de classificação, que é referente justamente à quantidade de ossos conectados, tá? E a forma como eles estão conectados, tá? Então, o contato dos ossos também é um tipo de classificação. Como assim? Você concorda comigo que eu tô falando? Porque a articulação é quando tem um contato de dois ossos, dois ou mais. Se são dois ossos que estão ligados, eu vou ter do tipo simples, tá? Então o que que é o simples? Quando eu tenho dois ossos em contato. Fechou? Em relação a mais de dois ossos, se eu tenho então 3 ossos, 4 ossos, eu vou ter o tipo simples com... Como é que é? Composta. Isso, composta. O que seria composta então? 3 ou mais ossos conectados. Quando eu falo conectados é o quê? Justamente eles estão em contato, tá? Conectados. E por último, eu vou ter uma terceira classificação, que é chamada de complexa. É isso que eu tava lembrando, né? Na última. O que é complexa? É quando eu tenho a presença de um menisco ou disco, tá? Entre esses dois ossos, tá? Então, por exemplo, onde que eu botei disco? Na nossa coluna vertebral. A gente vai ver que cada parte da coluna, elas são ligadas por discos. A gente vai ter um disco intermediário entre eles, tá? Menisco. Menisco, você provavelmente já ouviu falar que é da onde? Do joelho, tá? Então, no joelho, a gente vai ter um menisco que vai ser justamente, aí vai estar entre os dois ossos, tá? E aí vai permitir o quê? Uma maior morfologia gínglimo, tá? Porque o que que acontece?
Isso eu esqueci de falar, é importante do gíngrimo. O gíngrimo, ela permite o quê? É quando eu tenho uma superfície convexa e uma superfície côncava. Então, o que é algo convexo? É algo assim, certo? Que não convexo. Côncavo é justamente quando eu tenho o inverso, né? Que é justamente algo mais em depressão. Então, o que seria o gíngrimo? É quando eu tenho uma estrutura convexa, certo? Vê que essa parte que eu tô pintando seria uma parte sólida, certo? Tá se conectando ao quê? A parte côncava, certo? Eu tenho uma concavidade aqui. Concavidade convexo, beleza? O que acontece entre esses dois? Eu tenho esse osso se conectando, tá? E com isso eu consigo ter o quê? A união entre eles e o movimento de dobradiça, certo? Igual de uma porta. Extensão, flexão, extensão, flexão. Beleza? Só que o que vai acontecer no joelho? Que eu já vou adiantar. Nosso fêmur com a tíbia, ela por mais que seja gíngrimo, o côndilo da tíbia, ela não é tão côncava. Então o que acontece? Ao invés de ela ser assim, certo? Com essa curva, ela vai ser, na verdade, meio plana. Tá? E o que vai acontecer? Se ela é plana, vocês concordam comigo que eu não vou ter uma conexão melhor? Certo? Eu vou ter uma má adaptação do nosso joelho. Certo? Isso dificulta o movimento de extensão e flexão. Como que o nosso corpo contornou isso? Justamente a presença de um menisco, certo? O que o menisco vai ter? O menisco, ele vai ter uma estrutura côncava, tá? E em onde que ela vai estar colocada? Ela vai estar justamente colocada aqui, tá? Então ela permite que o quê? Que a superfície da tíbia seja mais côncava. Com isso faz com que a parte convexa, que é a do fêmur, que é o do côndilo que a gente viu, vai se conectar à tíbia. E com isso eu tenho justamente a morfologia gíngrimo. Então o menisco, ela é uma forma, ela melhora a adaptação do nosso joelho, tá? A articulação do nosso joelho. Perfeito? Então agora a gente vai lá no 3D, tá? Bom, voltando à questão da... Agora em uma visão 3D, tá? Porque eu acho que vai ser melhor para ver justamente os ligamentos. A gente agora vai ver os ligamentos dos membros inferiores, tá? Finalmente. Eu só tava dando anteriormente a base teórica e realmente a parte teórica da questão da articulação, ela é mais complexa que justamente a gente dá os nomes, tá? Então, essa questão dos ligamentos, ela é bem mais tranquila, tá? Então, você pode ficar mais tranquilo em relação a isso. Então, vamos lá. Aqui a gente vai ter a primeiro tipo de articulação que a gente viu, que é o quê? É entre o quadril e o fêmur. Lembra que a gente viu que a morfologia deles é do tipo esferoide, certo? Na verdade, vamos começar. Ela é qual dos três tipos, certo? De classificação. A gente tem aquela sinartrose, anfiartrose e diartrose barra sinovial. Como eu tenho a movimentação que eu falei, ela é do tipo que? Diartrose barra sinovial. Então, ela vai ter uma cápsula articular, certo? Toda a articulação sinovial tem uma cápsula articular. O que acontece aqui? Eu vou ter ligamentos que estão fora dessa cápsula, como eu havia falado, que são os extracapsulares, e eu vou ter ligamentos que estão dentro dessa cápsula, tá? Que são chamados de intracapsulares. No caso daqui, se vocês verem, a cápsula articular, ela está abaixo aqui. Ela é toda essa parte, tá? Só que a gente, se você ver, tem essas partes coloridas que estão em volta da cápsula. Elas são o que? Ligamentos, tá? Então são ligamentos o que? Extracapsulares. E qual que é o nome deles? No caso do quadril, o nome deles são diretamente onde eles estão ligados na questão do osso, certo?
Então, por exemplo, o quadril aqui, se a gente fazer as marcações, tá? A gente vai ter o que? O ilho, certo? A gente viu na última aula. Esse aqui é o ilho, aqui é o isquio e aqui é o pubis. Se a gente começar pelo esse verdinho aqui, tá? O verdinho que a gente tá vendo aqui. Ela tá ligada em quais ossos, tá? Ela tá ligada no fêmur, tá? Opa. Todos aqui do quadril vão estar meio ligados ao fêmur. E qual osso ela tá ligada também? Ela tá no osso do quadril? Não, o quadril é um conjunto de ossos. Qual osso que ela tá? Ela tá no pubis, né? Então, pubis aqui. Então, qual que é o nome desse ligamento? Pubo femoral. Então, todos os ligamentos que estão conectados ao fêmur vão ter esse nome de femoral, tá? E o pubo por estar ligado ao pubis, tá? Então, o nome desse verde aqui é justamente pubo femoral, ligamento pubo femoral, tá? Eu vou apagar ele aqui. Voltando, só que rapidinho. Ele é só em uma vista anterior, vocês concordam comigo? Em uma visão inferior, em uma visão posterior, eu não tenho a visão dele. Por quê? Porque justamente ele tá ligado ao pubis, e o pubis é a porção mais anterior do quadril, certo? Vou apagar ele aqui agora. Deletar, tá. Esse azul agora, vamos lá. Ele é o fêmur, aqui, tá? Ele tá conectado ao fêmur? Tá. Então, beleza, provavelmente vai ter femoral no nome, tá? Agora eu só preciso saber qual osso está conectado no quadril. Ele tá no pubis? Não, o pubis tá aqui, tá? O isco, ele tá aqui no fundo. Então, qual que ele tá conectado? Ele tá conectado no ilho, tá? Então, a gente vai ter o ilho aqui. Perfeito? Então, qual que é o nome dele? Ilho femoral, tá? Então, e a gente consegue ter uma visão tanto posterior como anterior, tá? Então, ela é um tipo de ligamento que vai estar presente nos 3 tipos de visão, tá? Tanto o lateral aqui, quanto o anterior, quanto o posterior. Vou apagar ele aqui. E por fim, a gente tem o que? Tá conectado ao fêmur, tá conectado ao isquio, tá? Esse verde mais claro. Qual que é o nome dele? Isquio femoral, tá? Então os 3 vão ter femoral no nome. O que vai mudar é o osso do quadril. Então isquio femoral, ilho femoral e pubo femoral, tá? Apagando aqui, o que a gente vai ter? A cápsula, tá? Cápsula articular. Qual é o nome da articulação? Coxo femoral, tá? Então, o nome da articulação entre o quadril e o fêmur é chamado de coxo femoral. Ok? Mas, enfim, é a cápsula articular. No caso do quadril, a gente tem 4 ligamentos, que é no total, que a gente vai falar. Ilho femoral, pubo femoral e isco femoral. Só tá faltando um. E esse um, ele é intracapsular. Então o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que justamente tirar a cápsula articular para ver. Eu tô vendo ele? Não. Porque que acontece? Ele está conectado à fóvea do fêmur, tá? Então lembra que eu falei que a cabeça do fêmur tinha um furo, tinha um buraquinho e por lá passava um ligamento por meio da fóvea? Então é justamente esse ligamento que a gente vai ver, tá? Eu só preciso voltar aqui rapidão. Aqui. Então vamos lá, retornando. Eu vou ter o ilho femoral, tá? Que está conectado ao fêmur e ao ilho, tá? Apagando aqui, eu vou ter aqui embaixo, se conectando ao pubis e ao fêmur, a parte do pubo femoral, tá? E na visão posterior, somente posterior, eu tenho o isquio femoral, né? Que está conectado ao fêmur e ao isquio, tá? E apagando aqui, eu tenho a minha cápsula articular, tá? Apagando a cápsula articular, eu vou conseguir ver? Não, porque ela tá justamente na parte de dentro, tá? Então eu vou aqui apagar nosso quadril, tá? O que eu vou ter? A fóvea, certo? E na fóvea eu tô tendo um ligamento saindo dessa fóvea, chamado de ligamento da cabeça do fêmur. Então qual que é o quarto tipo de
ligamento que eu vou ter? Ligamento da cabeça do fêmur. Então, eu vou ter 4, certo? Bulbo femoral, isquio femoral, ilho femoral e ligamento da cabeça do fêmur, ok? Voltando o quadril aqui, como vocês podem ver, ó. Na verdade, aqui. Eu vou ter justamente ele sendo conectado, tá? Perfeito? Mais posterior, o que acontece? Eu vou ter o joelho, tá? E o joelho, ele vai ter uma série de articulações, perfeito? Então, vamos lá. Qual que é o tipo de articulação que a gente vai ter? A gente vai ter 2 tipos de articulação no final da tíbia, certo? Porque vocês concordam comigo que eu tenho a patela, certo? Se conectando ao meu fêmur. E eu tenho a tíbia se conectando ao fêmur. Então eu tenho o quê? 2 tipos de articulações aqui. Qual que é o nome da articulação que se conecta ao fêmur e à patela? É chamado de patelo femoral, tá? E qual que é o tipo dele? A classificação? Ela é plana, tá? Então ela é sinovial plana, beleza? Então se você olhar aqui, por exemplo, eu vou ter a cápsula articular, perfeito? E na cápsula articular, por ser algo sinovial, eu vou ter a patela aqui, tá? Juntamente com o fêmur, fazendo a articulação patelo-femoral, que é um tipo plano, tá? E qual que é o tipo de movimento que eu vou ter? Movimento de deslizamento, tá? Então a patela, ela vai se deslizar no fêmur, tá? Então ela vai começar a deslizar em cima do fêmur. Perfeito? Então, beleza. Eu vou ter essa primeira articulação que eu falei, que é a patelofemoral, e eu vou ter a conexão do fêmur com a tíbia, tá? É um tipo de articulação também. Qual que é essa articulação? É tíbio-femoral, tá? Articulação tíbio-femoral é justamente a articulação entre a tíbia e o fêmur, tá? Eu vou ter uma cápsula articular? Vou. Só que vocês reparam que o que acontece? Eu vou ter ligamentos em volta também dessa cápsula articular, ou seja, eles são extracapsulares. Os mais fáceis que a gente consegue ver são os colaterais. O que é o nome colateral? Algo que está ao lado. Então, se a gente ver, a gente vai ter tanto esse colateral aqui quanto o colateral daqui, tá? Esses ligamentos são colaterais, ou seja, estão ao lado do joelho e vão se ligar aos 2 ossos. A gente vai ter se ligando ao osso da fíbula ou se ligando ao osso da tíbia. E é isso que vai dar o nome a eles. Então esse daqui que está ligado justamente à tíbia é chamado de ligamento colateral tibial, tá? Ele também pode ser chamado de ligamento colateral medial, por estar justamente na parte medial do corpo. E o nome desse ligamento aqui, colateral da fíbula, ela é justamente chamada de ligamento colateral fibular, ou também ligamento colateral lateral, tá? Então apagando aqui os colaterais, a gente vai ter o maiorzinho aqui na frente, é chamado de ligamento patelar, tá? Ele também é um ligamento que está fora, então ele é extracapsular. Então, beleza. A gente, em uma visão, eu vou tirar a patela aqui e eu não vou falar de todos que estão aqui, tá? Então, eu vou retirar também na verdade, eu vou pegar, retináculo eu não vou falar. Eu vou ter numa porção posterior os ligamentos poplíteos, tá? Então, eu vou ter um ligamento poplíteo oblíquo e um ligamento poplíteo arqueado, tá? Então aqui a gente mais posterior vai ter o oblíquo e aqui a gente vai ter o arqueado, tá? Então, ligamento poplíteo oblíquo, ligamento poplíteo arqueado, beleza? Sendo extracapsulares. Então eu vou tirar eles aqui. E eu vou ter a cápsula articular. O retináculo eu não vou falar, tá? Mas para quem
caso caia, estão justamente aqui. Então eu vou ter o retináculo lateral e eu vou ter o retináculo medial, tá? Aqui é o ligamento patelofemoral, eu vou falar também. Patelofemoral. Tá, eu tenho então qual? A cápsula articular, certo? Tirando a cápsula articular, eu vou ter a presença de que? Ligamentos dentro do nosso joelho, tá? Então, retirando ele, eu tenho esses ligamentos aqui, tá? Aqui, por exemplo, é o menisco. Eu não falei que o menisco ele justamente está na parte acima dos côndilos da tíbia, justamente dando uma maior o quê? Concavidade à superfície, tá? Permitindo uma maior conexão. Porque o que acontece se eu tirar o menisco medial? Se vocês reparam bem, ó, a tíbia, o que acontece? Ela é plana. O côndilo dela é levemente côncava. É isso que dá uma adaptação a essa articulação, tá? Então, voltando aqui, eu vou ter o menisco, justamente dando essa maior concavidade à superfície. Aqui eu vou ter o menisco lateral, perfeito. E eu vou ter entre eles um ligamento transverso, tá? A gente vai ter um ligamento transverso anterior e um ligamento transverso posterior. Qual que é a importância desse ligamento anterior e posterior? Acontece que eles vão permitir que eu tenha essa união entre os dois meniscos, porque seria uma desgraça se acontecesse se de um lado eu tivesse uma movimentação e do outro lado eu tivesse movimentação para trás, certo? Eu poderia causar uma lesão séria. Então, o transverso ele permite dar uma unidade a esses dois meniscos, tá? Fazendo com que eu não tenha uma movimentação diferente entre elas, tá? E com isso eu tenho uma diminuição de lesões, ok? E aqui da frente, que eu tô vendo, é um ligamento famoso, tá? Que é qual? O ligamento cruzado anterior, o LCA, certo? O Rodrigo, jogador do Real Madrid, ele ficou fora da Copa justamente por ter rompido esse ligamento, tá? Então, quem fala que rompi o ligamento LCA, certo? O ligamento cruzado anterior, você pode ter certeza que é um ligamento que está intracapsular, que está justamente aqui, certo? E a gente vai ter um ligamento cruzado posterior, tá? Que é justamente o que está lá atrás. Aqui. Mas eu vou ver uma visão posterior, tá? Numa parte posterior, eu vou ter um ligamento que vai do menisco para o fêmur, que é chamado de menisco femoral, tá? Então eu vou ter o ligamento menisco femoral posterior, tá? Aqui eu vou ter o ligamento cruzado posterior, que ele não está tão cruzado assim, né, quanto o anterior. O anterior justamente parte de um lado para o outro, já o posterior não parece tanto, mas é o posterior, tá? Ligamento cruzado posterior, chamado também de LCP, tá? Aqui eu vou ter o menisco femoral anterior, tá? Então, o menisco femoral posterior que a gente tinha visto aqui é a parte mais de fora, e internamente eu vou ter justamente o menisco femoral anterior, perfeito? Retirando aqui, eu tenho o ligamento cruzado anterior, tá? E por fim, eu tenho os meniscos e o transverso, tá? Então aqui foi todo do joelho, beleza? Então, eu posso até recapitular se alguém se perdeu. Então, eu vou ter o ligamento patelar, ou ligamento da patela, que são extracapsular. É um ponto que eu esqueci de falar. O ligamento cruzado, ele permite uma maior estabilidade durante o movimento, tá? Os outros movimentos extracapsulares, eles vão dar maior fixação ao joelho, tá? Então, por exemplo, o colateral, ele vai ter uma função de fixar, tá? E de proteger, na verdade, de proteger a cápsula articular, tá? E os outros vão ter essa função de fixar nosso joelho. Então, eu vou ter o ligamento patelar, ligamento da patela, vou ter o retináculo lateral e medial, que eu vou cortar aqui.
eu vou ter o ligamento patelo-femoral, né? Que vem do fêmur à patela, só que esse eu não vou falar tanto. É tanto medial lateral, veja, tudo medial lateral, né? Se eu tenho um par, eu só vejo a referência entre eles. Eu vou ter minha cápsula articular, tá? E aqui eu vou ter os colaterais, certo? Que eu falei, que protegem a cápsula articular. Então eu vou ter o. Vamos lá, eu tenho o fêmur e a tíbia, certo? Então, se ele está conectado à tíbia, ele é o colateral tibial, tá? Ligamento colateral tibial, chamado de medial, certo? Ligamento colateral medial. E aqui está ligado à fíbula, portanto, é o ligamento colateral fibular, também chamado de ligamento colateral lateral, tá? Eu vou ter o ligamento poplíteo oblíquo, que é o mais posterior que a gente viu. E eu vou ter, cortando ele, na verdade logo abaixo, o ligamento poplíteo oblíquo. Arqueado, na verdade, perdão. Eu vou ter o ligamento poplíteo arqueado, ligamento poplíteo oblíquo, tá? Numa porção mais posterior. Eu vou ter aqui o menisco indo pro fêmur, que é a parte mais posterior, então vai ser o menisco femoral posterior. Eu vou ter o ligamento cruzado posterior. Eu vou ter, que vai ser justamente a estabilidade que eu falei aos movimentos do joelho. Eu vou ter o ligamento menisco femoral anterior, tá? E tirando aqui por último, eu tenho o ligamento cruzado anterior, o chamado de LCA. Tá? Ligamento transverso do joelho, justamente dando essa unidade aos menisco lateral e menisco medial. Perfeito? Tá. Agora eu vou ter a relação entre tíbia e fíbula, ok? No caso da tíbia e fíbula, eu vou ter 3 pontos de conexão, tá? Então, na tíbia e fíbula, eu vou ter 3 articulações, tá? Eu vou ter uma articulação aqui no comecinho, tá? Eu vou ter toda essa articulação da membrana interóssea. E eu vou ter aqui no final uma articulação também, tá? Então aqui é chamada de articulação tibiofibular, tá? Só que ela não tá uma parte mais proximal, então é a articulação tibiofibular proximal. E aqui, vou escrever aqui, proximal. E aqui no caso, eu vou ter a distal. Essa segunda articulação aqui, eu só vou chamar de membrana interóssea, tá? Então, membrana interóssea. Ou seja, eu vou ter tíbio fibular proximal, tíbio fibular distal. Entre eles, vou ter uma membrana interóssea. Beleza? No caso aqui, a gente consegue ver que é justamente a cabeça da fíbula se conectando à tíbia, tá? Ela que vai formar a articulação tíbio-fibular, tá? Então, o que acontece? Eu vou ter o ápice, certo? Que a gente falou. E aí eu vou ter uma porção anterior e uma porção posterior, tá? Um vai ser chamado ligamento da cabeça da fíbula anterior, então ligamento anterior da cabeça da fíbula e ligamento posterior da cabeça da fíbula, tá? E aqui eu vou ter uma cápsula articular. Se ela tem uma cápsula articular, ela vai ser o quê? Ela vai ser justamente um tipo o quê? Sinovial, né? De artrose. Qual que é a morfologia entre eles? Aqui vai ser no caso plana, tá? Então a morfologia dela é plana, perfeito? Então, tanto o ligamento anterior e posterior da cabeça da fíbula são extracapsulares, beleza? Abaixo aqui eu vou ter a membrana interóssea, tá? O que a gente viu? A gente sabe qual que é a classificação dela. Ela não é sinovial, tá? É importante dizer. Ela é uma das poucas dos membros inferiores que não é sinovial. Qual que é o tipo de articulação dela? Ela vai ter uma articulação do tipo
sinartrose. O que é sinartrose? É justamente que não tem movimento entre si, tá? Então a fíbula e a tíbia não vão ter movimentos nessa região. Então ela vai ser sinartrose de qual tipo? Sindesmose, tá? Lembra, são três. A gente vai ter sutura, que é do crânio. A gente vai ter a gonfose, que é lá das raízes do dente. E a gente vai ter a sindesmose, ok? Que é justamente essa da membrana interóssea. Qual que é o tipo de movimento que ela vai ter? Não vai ter movimento, certo? Ela não tem movimento. E abaixo aqui, eu vou ter um tipo de ligamento também, tá? Que vai ser o ligamento tíbio-fibular anterior e ligamento tíbio-fibular posterior, tá? Ele não é do tipo sinovial, tá? Tanto que se você ver aqui, ele não tem uma cápsula, beleza? Ele é do tipo sindesmose também, tá? Então, tanto a membrana interóssea quanto o ligamento tíbio-fibular anterior e posterior não vão ser do tipo sinovial, e sim sindesmose. Perfeito? Indo agora para articulação do nosso pé, certo? Eu vou botar aqui do pé. O que acontece? A gente vai ter uma divisão, a gente vai ter muita, certo? Ligamento, tá? Do pé. A questão é que eu não vou falar todos, obviamente. Eu vou me ficar mais específico em dois tipos de articulação, que são a articulação do tornozelo e dos tarsos, tá? Eu não vou falar dos outros, porque, sinceramente, eu não acho tão importante falar assim, porque são muitos, tá? Então, vamos lá. Aqui, como eu falei, esse aqui não é o ligamento do pé, tá? Esse aqui é o ligamento tibio-fibular, tá? Então, eu vou apagar ele aqui. Na verdade, eu vou deixar ele porque vocês têm uma maior noção do espaço, tá? Que a gente tá entrando. A questão é que o pé, a gente vai ter dois tipos de articulação que eu vou falar aqui, que são a articulação do tornozelo e a articulação do pé, tá? A articulação do tornozelo, eu já vou falar aqui, ele é do tipo que gíngrimo, certo? Ele faz a extensão e flexão. Só que no caso do pé, a gente não fala extensão e flexão. A gente fala dorsiflexão e flexão plantar. O que seria a flexão plantar? Seria a extensão, tá? Então seria você ficar com a ponta do pé, tá? Então a bailarina, por exemplo, que anda com o pé, com a ponta do dedão, ela tá fazendo um movimento de quê? De flexão plantar, tá? Flexão plantar seria o mesmo que o movimento de extensão, tá? E aí a gente também vai ter o que? Um movimento de dorsiflexão, que é você, digamos assim, elevar o seu pé, tá? Então o seu dedão fica lá para cima, ao invés de ficar para baixo, certo? Isso é um movimento de dorsiflexão. Seria o mesmo que um movimento de flexão, tá? Então, do tornozelo, ele é do tipo gíngrimo, tá? Acontece que a articulação do tornozelo, a gente vai ter três tipos de ligamentos, tá? A gente vai ter o ligamento deltoide, o ligamento talofibular e o ligamento calcâneo fibular. Perceba, muitos dos nomes do pé são em relação aos ossos que estão inseridos, tá? Então, lembrando da última aula, a gente vai ter o talos, tá? A gente vai ter o calcâneo, a gente vai ter navicular, a gente vai ter os cuneiformes, medial, intermédio e lateral, e a gente vai ter o cuboide, tá? São os ossos do pé que a gente viu. Aqui os metatarsos, certo? E aqui as falanges, falange proximal, distal e assim por diante, tá? Acontece que, vou começar pelo deltoide, tá? Ligamento deltoide, que é do tornozelo. Ele é um ligamento que é um conjunto de outros ligamentos, tá? Então, tudo que você tá vendo de roxo aqui, ele é um ligamento deltoide, tá? Então, isso aqui é um ligamento deltoide. Só que é um conjunto de ligamentos, então vou ter diferentes ligamentos, tá? Se a gente ver a porção mais extrema delas, a gente vai ter esse ligamento aqui, tá? E na parte posterior, esse ligamento aqui,
beleza? Qual que é o nome deles? Eles são um deltoide, certo? Só que cada ligamento que a gente está vendo aqui estão conectados em um osso diferente. Esse, por exemplo, daqui, está conectado ao navicular, tá? E a tíbia, certo? O roxo aqui, o que eu vou falar, que é o de agora, o extremo, ele está conectado ao osso talos e a tíbia, tá? Então cada um vai ter um nome diferente. Como eu mencionei, o que está mais extremo, ele está conectado ao talos, tá? Que é onde justamente eu falei que a tíbia do pé se conecta, tá? Diretamente ao talos. E eu não vou ter a tíbia, então qual que é o nome desse ligamento aqui, tá? Vai ser o ligamento talo-tibial. Pensa aqui em uma questão de hierarquia, eu decoro assim, certo? Os ossos do pé vêm primeiro que da tíbia e fíbula, tá? Então, se eu preciso falar do navicular, do calcâneo, por exemplo, o calcâneo vai ser falado primeiro do que da tíbia. Então, eu vou falar, se eu tenho um ligamento que está no calcâneo e na tíbia, eu vou falar calcâneo tibial, tá? Vai terminar com essa questão tibial, tá? Então, no caso aqui, eu vou ter o talos e a tíbia vão formar justamente o talo tibial, tá? Que no caso aqui ele não fala o nome, tá? Ele só fala ligamento deltoide. Só que ele é nomeado como talo tibial, perfeito? Em relação ao outro extremo, o que acontece? Eu também vou ter o osso talos, tá? Aqui. E a tíbia. Então ele também vai ser chamado de ligamento talo tibial. Só que você concorda comigo que esse daqui tá posterior e aqui tá anterior? Então aqui vai ser o ligamento talo tibial anterior e aqui vai ser o ligamento talo tibial posterior. Perfeito? Aqui, esse outro ligamento, agora, ele tá conectado aonde, tá? Ele é justamente o navicular conectado ao tibial. Então qual que é o nome dele? É navicular tibial, tá? Eu, na verdade, decoro ele como tíbio navicular, tá? Nesse caso eu coloco o nome da tíbia primeiro, mas é só no caso do navicular, tá? Então é ligamento tíbio navicular ou ligamento navicular tibial, tá? Pode ser esses dois nomes. Em relação aqui, qual que é esse osso de baixo, tá? É o calcâneo, tá? E aqui eu vou ter a tíbia. Então qual que é o nome dele? Calcâneo tibial, tá? Ligamento calcâneo tibial. Perfeito? Então essa vai ser a união do ligamento deltoide, tá? Então em resumo, ligamento deltoide é formado pelo ligamento talo-tibial anterior, talo-tibial posterior, ligamento calcâneo tibial e ligamento navicular tibial ou tíbio navicular, tá? Então o ligamento deltoide foi outros dois ligamentos do tarso. Vamos pensar. Eu falei que do tarso não, perdão, do tornozelo. Eu falei que os ligamentos do tornozelo são três: o deltoide, o talo fibular e o calcâneo fibular, certo? O ligamento deltoide foi, que é o conjunto desses outros ligamentos. Onde você acha que vai estar o talo fibular, certo? Provavelmente é um ligamento que está conectado ao talos e à fíbula, tá? Achamos. Esse aqui não é o talo? O talos. Esse aqui não é a fíbula? Eles não estão conectados? Então talo fibular. Aqui no caso é qual? O anterior. Se é anterior, é porque provavelmente eu tenho o posterior aqui atrás. Talo fibular posterior, tá? Olha aqui, esse aqui. Nossa, ele não está conectado ao calcâneo e à fíbula. Então, calcâneo fibular. E é só esse, calcâneo fibular. Nem faz parte do tornozelo. Qual que é esse aqui? Esse aqui não é o talos e não é o calcâneo? Talo calcaneal, tá? Acabou, tá? Tornozelo é isso. Ligamento deltoide, certo? Ligamento talo fibular anterior, ligamento talo fibular posterior e o ligamento
é calcâneo fibular, tá? Em relação a outra articulação que eu falei, que são a articulação do tarso, tá? São a articulação do contato entre os ossos do tarso. Então, eu vou ter, eu acho que 7, se eu não me engano, tá? O mais fácil de ver é o que fica inferior, que é justamente o ligamento plantar longo, tá? Esse ligamento plantar longo, ele fica na sola do pé e ele é bem grande, tá? Então ele estende do calcâneo até lá no metatarso, tá? Então, esse é o primeiro ligamento, tá? Dos tarsos, da articulação do tarso, plantar longo. O ligamento do tarso, ela é uma articulação plana, tá? Então, no caso da articulação do tarso, é plana. E os ossos aqui são ossos curtos, tá? Lembrando da última aula. Beleza, ligamento plantar longo. Qual que é o outro tipo de ligamento? Eu botei aqui entre o calcâneo, perdão. Eu botei entre o calcâneo e outros dois ossos, esses dois ligamentos aqui. Dois, na verdade é só um. Você vê que na verdade ele se bifurca, tá? Então ele é chamado de ligamento bifurcado, ok? E cada um desses aqui é o nome de um ligamento, tá? Então, o ligamento bifurcado, ele é o conjunto de dois ligamentos, tá? E todos vêm do quê? Do calcâneo. Aqui, qual que é esse osso, certo? É o talos? Não. É o navicular, tá? O talos é esse aqui. Navicular, cuneiforme, os cuneiformes aqui, certo? E aqui eu tenho o que? O cuboide. Perfeito? Então, olhando aqui, o primeiro ligamento, eu tô do calcâneo pro navicular. Qual que é o nome dele? Ligamento calcâneo navicular, tá? Do ligamento bifurcado. E qual que é o nome desse outro aqui? Eu não tô tendo do calcâneo ao cuboide, então o nome dele vai ser calcâneo cuboide, tá? Então foi o segundo ligamento, tá? Outro ligamento que eu vou ter, esse aqui, que é justamente o calcâneo ao cuboide, tá? Então qual que é o nome dele? Ligamento calcâneo cuboide, tá? No caso aqui, ele vai ser o dorsal. Por quê? Porque eu tenho justamente o de baixo aqui. Então, para diferenciar, esse aqui é o dorsal, tá? Calcâneo cuboide, dorsal. E aqui o ligamento bifurcado. Perfeito? Foi 3 agora, né? Outro ligamento do tarso que eu vou ter é justamente o que eu tinha comentado antes, que é o talos ao calcâneo. Que é qual? Talo calcâneo, tá? Então, o ligamento talo calcâneo, ele é o quarto ligamento que a gente viu até agora, tá? Eu vou ter o ligamento, esse aqui também, certo? Qual que é onde que ele está conectado? Ele é o talos ao navicular, tá? Então qual que é o nome dele? Talo navicular. Perfeito? Só deixa eu ver se tá qual que tá faltando aqui. A gente vai ter o talo calcâneo, que foi o que eu falei. A gente vai ter o ligamento calcâneo cuboide, dorsal e plantar, tá? Então aqui na parte de baixo é que eu não sei se vai dar para ver. É que vai estar, acho que aqui embaixo. Calcâneo cuboide plantar, que ele é justamente o calcâneo ligado ao cuboide, só que na parte da sola do pé. Sempre quando eu tô na sola do pé, eu vou dar essa palavra de plantar, tá? Então aqui eu vou ter um plantar longo e do lado eu vou ter o calcâneo cuboide plantar. Perfeito? Eu vou ter o ligamento bifurcado, que foi comentado. Eu vou ter o ligamento tíbio navicular, que é o que eu indiquei aqui, e o ligamento calcâneo navicular, tá? Então, ligamento calcâneo navicular. Como que eu vou procurar qual que é o calcâneo navicular? Eu sei que esse aqui é o osso calcâneo e esse aqui é o navicular, tá? Então, eu vou ter que achar um que seja justamente o que está conectado ao calcâneo navicular, tá? Que é pode ser o do bifurcado, no caso, tá? Que é essa daqui. Perfeito? De agora eu tenho outros tipos
ligamentos, tá? Só que o que você precisa pensar é o que? Bom, são ligamentos justamente que vão estar ligados em outros ossos que a gente já viu. Então são nomes que, quando você vê a articulação deles, se você for estudar essa parte, são articulações que vão ter um nome justamente que a gente está pegando de agora, tá? Então, por exemplo, aqui é o cuboide, tá? Então aqui ó, eu vou ter a nomenclatura cuboide, tá? Ó, aqui ó, ligamento cúneo-cuboide, tá? O cúneo provavelmente vem o quê? Do cuneiforme, né? E o cuboide vem de cuboide, tá? Então, ligamento cúneo-cuboide. Aqui eu vou ter os ligamentos entre os cuneiformes, tá? Então, esses vão ser chamados de intercuneiformes dorsais, tá? Porque provavelmente eu devo ter os plantar aqui. Aqui são os metatarsais, tá? Aqui, ó. Ligamentos intercuneiformes plantares. Mas esses são tipos de articulações que eu não vou dar a vocês, tá? Eu me ative só essa questão do tornozelo e a dos tarsos, tá? Então vamos voltar lá para a lousa. Bom, agora voltando à questão da lousa, tá? A gente tá vendo justamente o ligamento do quadril, certo? Que a gente viu. Então agora tá fácil, né? Nessa imagem, por exemplo, a gente tá vendo justamente o ligamento saindo da fóbia, né? Então esse daqui é o ligamento da cabeça do fêmur, tá? A gente vai... Aqui tá seccionado os outros ligamentos, então a gente vai para uma outra imagem. Aqui é uma vista posterior ou anterior. A gente com certeza vê que aqui é o que? É o isquio, tá? Isso aqui é o isquio, é uma visão posterior. Então quais são os que eu vou ver? Eu vou ver justamente o isquio femoral e o ligamento ilho-femoral. Lembrando que o ilho-femoral eu consigo ver ele tanto posterior quanto anteriormente, tá? Em uma vista anterior agora, eu vou ter qual que é esse aqui? Que eu acabei de falar. Ilho-femoral, tá? E logo abaixo eu vou ter esse ligamento saindo aqui pro pubis, tá? Então justamente eu vou ter o pubo femoral, tá? Perfeito? Nesse caso aqui, você não pode confundir que na verdade o ilho femoral é tudo isso aqui, tá? O pubo femoral ele só engloba nessa partezinha aqui que eu tô pintando, tá? Perfeito? Isso aí é o que a gente viu em 3D. Eu acho que ficou muito bom essa questão de ver em 3D, que agora a gente só vai matando aqui, tá? Quem conseguiu assistir tudo do joelho. Vamos ver aqui. Lembrando, aqui esses aqui são extracapsulares, tá? Então extracapsular, aqui eu vou ter extracapsular e da cabeça do fêmur é um ligamento intracapsular. No joelho eu consigo ver os colaterais, certo? Então tá conectado à tíbia e ao fêmur, vai ser o colateral tibial ou colateral medial, tá? E aqui eu consigo ter o que? Ele não está conectado à fíbula, então vai ser o colateral fibular, ou também chamado de colateral lateral, ok? Lembrando que eles são extracapsulares, então justamente protegendo a cápsula articular. Então aqui a gente vai ter justamente o ligamento colateral tibial, tá? Que a gente viu, e o ligamento colateral fibular, tá? Tem mais ligamento que a gente tá vendo aqui? Opa, claro que tem. Tem a presença dos meniscos, certo? Esse aqui é qual menisco? Lateral ou medial? Bom, claramente lateral, né? Porque eu tenho a fíbula. E aqui eu tenho o medial. Então, menisco medial e menisco lateral, tá? Eu vou ter o ligamento transverso, tá? Ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, tá? No caso aqui, ele retirou o menisco femoral, tá? Ele retirou também o retináculo, ele retirou a cápsula articular, obviamente, porque se tivesse a cápsula articular, a gente não ia conseguir ver o cruzado anterior, cruzado posterior, além do transverso do joelho, tá? Nenhum menisco.
Acho que foi todos. E se você ver aqui, ó, não é nem questão do joelho. Mas aqui, por exemplo, a gente não tem um ligamento aqui também. Qual que é esse ligamento? É lá do tíbio fibular, né? Proximal, que a gente viu. Que é o primeiro tipo de articulação. Ela vai ser lá plana, que a gente viu, articulação plana. E ela vai ser justamente o ligamento da cabeça da fíbula, né? A gente vai ter a porção anterior e a porção posterior. Perfeito? E sendo extracapsulares. Em relação a uma vista posterior aqui do joelho, a gente consegue ver o ligamento que eu falei posterior, né, da cabeça da fíbula. E a gente vai ter o menisco, medial e lateral. Aqui a gente vai ter o ligamento menisco femoral posterior, né? Ela tá saindo do menisco e indo pro fêmur. Eu vou ter o ligamento cruzado posterior, ligamento cruzado anterior aqui, certo? Isso em outra vista. O ligamento colateral tibial, e é isso. Aqui na visão posterior, faltou aquele, o poplíteo, né? Ligamento poplíteo oblíquo e ligamento poplíteo arqueado, né? Lembra que seria assim o oblíquo e o arqueado ele tá mais embaixo, certo? Isso daqui é importante você ter uma noção mais espacial, né? Porque eu não lembro muito bem como que era exatamente. Eu sei que ele está uma porção mais posterior. Ele é o que está mais posterior e ele está justamente uma parte mais vertical, né? O oblíquo. Já o arqueado, ele tá uma parte mais inferior, né? Mas no caso dessa imagem, não mostra, né? Do Nether. O talo tibial, que eu tava falando. O talo tibial não, perdão. O tibial fibular, que eu tava falando, né? Eu vou ter a porção proximal, a membrana interóssea e a porção distal, certo? Então, tíbio fibular proximal, membrana interóssea e tíbio fibular distal, tá? Aqui é plano, certo? Vou ter uma cápsula articular, que a gente viu. Então, vai ser o ligamento da cabeça da fíbula anterior posterior, perfeito? Então, aqui, ó, ligamento anterior da cabeça da fíbula. E eu não vou conseguir pôr posterior, porque aqui é uma vista anterior, tá? Membrana interóssea. Ela é qual tipo de sinovial? Hã? Ela não é sinovial, né, pessoal? Ela não tem movimentação. Então ela vai ser qual? Sinartrose. Qual tipo de sinartrose? Do tipo sindesmose. Perfeito? A gente vai ter aqui no final o distal, tá? O distal a gente vai ter o tíbio fibular anterior e o tíbio fibular posterior. E a gente também vai ter um inferior transverso, tá? Aqui também. É que no caso não mostrou. Mas a gente também vai ter um fibular inferior transverso, tá? Mas é mais comum ser cobrado justamente a questão do tíbio fibular anterior posterior. Do pé, a gente tem o ligamento deltoide aqui, que a gente viu, tá? Então aqui vai ser o talo tibial anterior, o talo tibial posterior, o calcâneo tibial e o tibial navicular, certo? Navicular tibial ou chamado de tíbio navicular, tá? Na outra parte aqui é uma vista qual? Medial, né? E aqui é uma vista lateral. Numa vista lateral, eu vou conseguir ver o calcâneo se ligando à fíbula, formando o ligamento calcâneo fibular e o ligamento talo calcâneo, certo? Então, talo calcâneo, perdão, é talo fibular, certo? Que é justamente o posterior aqui e o anterior aqui. Essa imagem ela deu uma aumentada a mais no talos, tá? Então, mas enfim. Qual que são esses? São a articulação do tornozelo, né? Que a gente viu. Então, a articulação do tornozelo é justamente. Eu vou até anotar aqui, ó. Articulação do tornozelo.
tornozelo. Eu vou ter quais ligamentos? O deltoide, certo? Que é o conjunto dos outros ligamentos lá que a gente viu. A gente vai ter o ligamento talofibular e o ligamento calcâneo fibular. Fechou? Qual que é a outra articulação que a gente viu do pé? Articulação do tarso, certo? Então a articulação do tarso são os 7 ligamentos que eu falei. Então a gente vai ter o ligamento bifurcado, certo? Que na imagem é esse aqui, ó. Deixa eu apagar. A gente vai ter o ligamento bifurcado, lembrando que eles saem justamente do calcâneo, tá? Então do calcâneo a gente tem ele indo pra parte do cuboide aqui e da parte navicular, tá? É que no caso ele tá indo pro talos, né? Aqui essa imagem tá viajando, ela seria aqui, beleza? A gente vai ter o ligamento plantar longo aqui embaixo, certo? Então aqui, o outro é plantar longo. A gente vai ter o talo calcâneo. Eu confesso que essa imagem aqui ela tá bem ruim de ver, tá? Então vou só escrever. Então a gente vai ter o talo calcâneo. Talo calcâneo. A gente vai ter... Deixa eu liberar mais espaço aqui. Pera aí. Nossa, ela juntou tudo brutal assim. Tá, então eu vou ter a articulação tarso. A gente falou 3, são 7. Então tá faltando aqui o talo calcâneo que a gente falou. A gente vai ter o tíbio navicular, tá? Tíbio navicular. Que é justamente aquele do deltoide, tá? Então aquele que a gente viu do deltoide, que é o tíbio navicular, é justamente esse daqui, tá? Conectado ao osso navicular e a tíbia, tá? Tíbio navicular. Faz parte da articulação do joelho. Do joelho não, do tarso. A gente vai ter o calcâneo navicular, tá? Então calcâneo navicular. Dorsal, né, que a gente viu, que é justamente um que fazia aqui, só que no caso na imagem também não aparece. E eu vou ter, por fim, tá faltando um, que é o calcâneo navicular, já foi. Ligamento bifurcado, plantar longo. Calcâneo cuboide, tá? Então, calcâneo cuboide. Perfeito? Então são esses 6, tá? Então a articulação do tarso, recapitulando, a gente vai ter a articulação, o ligamento bifurcado, a gente vai ter o talo calcâneo, a gente vai ter o tíbio navicular, a gente vai ter o ligamento plantar longo, a gente vai ter o ligamento calcâneo cuboide e o ligamento calcâneo navicular, tá? Então são esses 6. É bem tranquilo, né? Decorar. O plantar longo, ele é o de baixo. O tíbio navicular a gente acaba pegando lá em deltoide. A gente tem um bifurcado. A gente vai ter o talo calcâneo, né? Calcâneo navicular e calcâneo cuboide, né? Calcâneo, ele faz parte de 3 ligamentos, no caso. Então, é isso. Bom,
Terminando aqui, então, essa aula de articulação, eu confesso que ela foi mais longa que eu achei que seria. Mas eu acho que se você viu tudo, você matou a articulação dos membros inferiores. Eu gosto desse tipo de aula em que eu vou revisitando e vou trazendo toda hora, digamos assim, a informação, só que de maneiras diferentes, né? A gente vê em diferentes formas, diferentes imagens. Eu acho que isso consegue ser melhor, porque eu vejo que muitas das vezes o conteúdo no YouTube que tem referente à articulação, a questão da medicina, muitas das vezes é uma aula muito curta do professor só tacando coisa na tela e você tendo que anotar, e tipo assim, você não quer só anotar, você quer acompanhar o pensamento da pessoa, né? Então é justamente por isso que eu criei esse canal, né? Se você acha que isso acontece também, comenta, né? Eu não quero estar sozinho, né? Porque realmente eu acho muito ruim o conteúdo de medicina no geral. Tem poucos canais que salvam, assim. Então comenta aí, por favor. Se você gostou, curta. E é isso. Fechou, pessoal? Falou.